Bem-vindo ao terceiro episódio do RotaCast, o podcast oficial do Rota Psique, Mentes em Movimentos, Carreiras Psiquiátricas em Formação. Hoje é um episódio muito especial, tá, gente? Vocês vão perceber que eu posso estar um pouquinho mais nervosa e vocês vão entender por quê, tá bom? Mas o nosso tema de hoje é um psiquiatra, vários campos de atuação, forense, ensino e coordenação. É com muito carinho e com muita honra que eu apresento o Dr. Henrique Paiva. Tá? O Dr. Henrique ele é médico formado pela Faculdade de Medicina do ABC, ele é psiquiatra formado pela Unicamp, psiquiatra forense formado pelo EPQ da USP. Tá? Além disso, ele é professor de graduação da Faculdade de Medicina do ABC, pós-graduação do IPQ da USP e, o mais importante, médico coordenador da residência de psiquiatria da Secretaria Municipal de São Bernardo do Campo, onde eu faço residência. Não é isso, Henrique? Sem dúvidas, Lorene. Fico muito feliz pelo convite. Queria agradecer pela oportunidade. Sempre inovador. As suas ideias, né, sempre são inovadoras, sempre são oportunidades muito legais. E fico muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre algo tão importante, né? Que com são certeza, essas várias fases de absolutamente. E você vai ter muito o que agregar, né? Hoje nós vamos falar um pouco da forense, um pouco do ensino, tá? De como que ele atua como professor e também sobre a coordenação, a visão dele como coordenador médico lá da residência de psiquiatria, tá bom? Henrique, então vamos começar do começo, né? Conta um pouquinho pra gente de onde veio essa vontade de fazer forense, se veio antes mesmo de entrar na residência de psiquiatria, se foi durante a residência, se foi após, como que te motivou? Teve algum episódio marcante que falou assim, é isso que eu quero para o resto da minha vida? Interessante a pergunta, Lorene, porque, na verdade, foi um monte de acaso junto, sabe? Eu lembro que quando eu estava na faculdade de medicina, eu entrei querendo oncologia, então eu entrei nas ligas, comecei a fazer atividade científica, trabalho, fui para fora, apresentar trabalho, etc. Gostei muito daquilo, mas não me via atuando na onco. E fiquei até o 4º ano achando que talvez eu pudesse ir para essa área. Acabou que não deu certo, passei pela psiquiatria, não gostei muito, porque os pacientes me davam medo. Eu entrei muito novo na faculdade, então eu tinha muito receio, não tinha bagagem. Você entrou direto da faculdade? Não entrei direto, mas eu me formei no ensino médio com 16 anos. Então, fui fazer esse cursinho, mas ainda assim... acho que mãe sem tempo mesmo para cuidar, coloca na escola antes. Sabe? E aí, na verdade, eu não tinha muita maturidade para lidar com um paciente portador de transtorno mental, que a gente sabe que é um paciente mais desafiador, porque mexe não só com muitas coisas nossas, mas com coisas que às vezes a gente não sabe nem o que é, nem como responder, nem como lidar. Enfim, eu sei que ao final da faculdade, eu fiquei assim, bom, e agora? Ou eu vou fazer psiquiatria, porque eu achei interessante estudar os transtornos mentais, ou eu vou fazer direito. Então, eu vou fazer psiquiatria, porque eu já fiz 6 anos de medicina, né? Aí eu fui fazer psiquiatria. Direito sempre foi minha segunda opção. Eu sempre achei interessante. Então, você terminou a faculdade ainda com essa dúvida. Eu terminei com a faculdade ainda um pouco com essa dúvida. Sempre gostei muito de medicina, sempre quis ser médico. Mas eu falava, não, mas o direito também é legal. Né? O que o juiz faz também é muito legal. O que o advogado pensa, como ele faz, o promotor. Tudo isso me levava assim, a um lugar muito incrível. E eu falei, bom, vamos para a psiquiatria. E na psiquiatria, eu comecei a perceber que eu tinha algum lugar ali que eu conseguia unir um pouco as duas coisas. Durante a graduação, parte dessas dúvidas minhas, né, em relação à atuação forense já foram sendo tiradas, porque tem um professor, que é o Danilo, da faculdade, que ele tinha uma disciplina optativa de sexualidade, de transtornos da sexualidade. Mas, basicamente, é um ambulatório da faculdade que a gente atendia pacientes portadores, né, de transtornos parafílicos pedofílicos, dentre outras parafilias e outros transtornos parafílicos. E ali, naquela hora, eu comecei a perceber, falei, nossa, que interessante. A psiquiatria conversa com o direito. E que bom que conversa. E eu entrei na faculdade, na residência, na faculdade da Unicamp, né, na residência, e eu comecei a perceber que a atuação forense, ela é diária. Toda hora a gente escreve um relatório, toda hora a gente responde a um pedido de um juiz, de um promotor, a gente pode ser chamado, inclusive, toda hora a gente faz prontuário, toda hora a gente escreve alguma coisa no receituário. Está na nossa prática, né? Não é? Aquilo é dia a dia. E aí eu ficava pensando, mas qual que é a implicação disso tudo? Não é só tratar um transtorno mental.
Tem um monte de coisa por trás e um monte de coisas que eles podem usar aquilo contra, inclusive, alguma coisa, contra algum paciente, contra algum médico, contra alguma equipe, contra alguma instituição. E aquelas dúvidas me deixavam sempre com aquela pulguinha atrás da orelha. E eu acho que é isso um pouco que me chamou para a psiquiatria, porque eu não gosto de coisas fáceis, não gosto de respostas fáceis. E ainda na forense, que as implicações são muitas, as nuances são várias, não só de atuação, mas de interpretação. Que legal, muito legal. Foi algo que te instigou, né? Que estava além ainda do que só, entre muitas aspas, essa questão da psiquiatria geral, né? Que já é muito complexo, né, Henrique? E que interessante você falar que antes tinha essa questão, né, de só atender, e hoje você é um excelente psiquiatra geral também, né? A gente vai chegar nessa parte, mas se quiser dar um spoiler... Fico feliz com o elogio. Maravilha. Gosto muito do que eu faço, tenho uma atuação bastante plural e gosto muito do meu consultório. Eu falo que a gente tem que sempre divulgar o nosso consultório e investir no nosso consultório, porque é a única coisa que é nossa. Podem tirar tudo da gente. Podem tirar a coordenação, podem tirar a faculdade, podem tirar tudo, mas o seu consultório, os seus pacientes não vão tirar de você. Depende única e exclusivamente de você. Então, por isso que eu até gostei dessa iniciativa, porque é uma coisa que eu sempre converso com todo mundo que vem perguntar para mim, né? O que é mais importante? O que é mais importante? Se a gente escolher uma carreira clínica, vamos valorizar o que depende da gente. E o que depende da gente é o consultório. Então, além ninguém tira nosso consultório e nem nosso conhecimento, né, Henrique? Então, estudar diariamente. Sem dúvida. Conta um pouquinho para a gente, Henrique, como que foi a sua formação lá no IPQ, o que mais te marcou, o que você achou lá da sua jornada? Legal. Eu fui para a Unicamp porque era uma grande opção mesmo de fazer a residência. E aí no R3 a gente tem o optativo, né? Aqueles meses que a gente pode ficar em outra instituição. E aí eu peguei 4 meses, emendei os 3 de optativo com 1 mês de férias e fiquei 4 meses no IPQ. Peguei vários ambulatórios diferentes, fiquei na forense, obviamente, porque precisava ser notado ali, precisava que eles me conhecessem, na final ia prestar a prova no final do ano, então tem uma questão política também, não é só com conhecimento, né? E eu queria ver também como é que era a prática, como que era a rotina, se aquilo ia fazer sentido para mim. Dentre vários outros ambulatórios interessantíssimos, estive na forense, participei, fiz perícia junto com os residentes, foi uma experiência incrível. O IPQ é uma ótima instituição, excelentes profissionais, mas como toda instituição tem seus problemas, né? Assim, o segmento, o conteúdo, né, e as enfermarias segmentadas podem ser um problema na formação, né, daquele médico que tem um pouco mais de dificuldade de unir as coisas, né? Porque eu vejo o paciente na enfermaria dos psicóticos, vejo o paciente na transtorno alimentar, vejo o paciente na enfermaria de transtorno de humor, na de transtorno de impulso. E se eu entendo que está tudo muito compartimentalizado, a gente cai naquele erro que a psiquiatria por muitos anos esteve e para alguns médicos ainda está, né? Como se a gente estivesse num lugar apartado, como se a gente estivesse num lugar que é fora do hospital geral, ou mesmo que dentro do hospital geral, bem ali no cantinho, para não fazer barulho, para não sei o que eles estão falando, não sei qual que é o risco, né? Então, quer dizer, não é isso. Não é para ser isso. Isso segrega, isso afasta o paciente do cuidado. Então, a ideia, eu acho que do IPQ é muito legal, claro, um instituto incrível, muita pesquisa, mas é importante também o residente lá ficar, né, atento aí a essas nuances, a essas diferenças. Para não enxergar como uma viseira, né? Para não enxergar o exatamente, para ter a visão holo. E eu acho que essa é a questão da Unicamp que foi muito interessante. A formação da Unicamp ela é uma formação muito longitudinal, muito global, né? Assim, a gente tem uma enfermaria geral, né? A gente tem ambulatórios de personalidade, tudo bem, geral, mas tinha ambulatórios, egressos, né? Que a gente vai ter vários tipos de condições, etc. Não é exclusivamente segmentado. Não é exclusivamente segmentado, exato. Mas a maior vantagem do IPQ é ter exatamente ambulatórios muito específicos, né? Como o caso da forense. Né? Assim, pouquíssimos lugares do estado de São Paulo, né? O estado que tem uma saúde, uma educação, um ensino médico mais estruturado do país, são pouquíssimos lugares que tem psiquiatria forense. Né? Na nossa residência, eu tenho porque eu dou o curso para vocês, né? Mas não é toda a residência de psiquiatria que tem um psiquiatra forense ali para ensinar o que é, para contar as vivências. E nós o IPQ tem... Privilegiados, né? Privilegiados a gente passa também no IPQ, fantástico. Exato, que foi um estágio à parte, né? Que a gente montou justamente para vocês terem essa vivência prática, né? Do que é a perícia, do que é um parecer, do que é a função do psiquiatra forense dentro de um hospital geral e dentro de várias outras subespecialidades da psiquiatria, né? Que é uma coisa incrível. Estando lá, a gente consegue auxiliar as outras especialidades dentro da nossa grande especialidade de psiquiatria. Maravilha. Então, para quem quer
forense, você indica o IPQ. Está autorizado. De olhos fechados. De olhos fechados. Uma formação incrível, sem dúvidas. Que bom. Henrique, e o que é mais interessante, né, que quando se fala de psiquiatria forense, normalmente a gente lembra de laudo e tribunal. Queria que você contasse para a gente quais são os outros campos da psiquiatria forense e como é que funciona o consultório de um psiquiatra forense. É puramente casos gerais da psiquiatria ou também vocês conseguem... Tem a demanda no consultório de casos mais voltados para a área forense, tá? Essa é uma dúvida, inclusive, minha, que eu nunca tive a oportunidade de perguntar. Muito residente tem, muito psiquiatra tem essa dúvida, inclusive, né? É interessante porque eu vou voltar um pouquinho para responder essa sua pergunta. A gente brinca lá no ambulatório de psiquiatria forense que toda psiquiatria é forense. Por quê? Porque a demanda por entender o transtorno mental, para descrever o que era a esquizofrenia lá no século XIX, que seja, né? Krepin, Bloy, enfim, toda aquela galera. Por que eles começaram a escrever? Por que eles começaram a falar que eram, que Schneider, né? Por que tem os sintomas de primeira ordem? Por que isso começou? Por que não veio antes? Por que não veio depois? Uhum. Foi naquela época que uma série de demandas judiciais começaram a aparecer. Então, pacientes portadores de transtornos mentais eventualmente cometiam crimes. E os juízes da época não sabiam o que fazer. Eles não sabiam, eles falavam, mas esse paciente tem um transtorno mental? Esse paciente tem ou não? Eu posso aplicar a lei nesse caso? Ele vai preso ou não vai? Preciso decidir, porque o direito é assim, né? O direito é dicotômico, o direito é binário. Ou é ou não é? É culpado ou não é culpado? Né? E aí, a hora que entra um transtorno mental, entra um portador de transtorno mental, o juiz não sabia o que fazer. É nessa época que os juízes começavam a chamar os médicos à cena para eles conseguirem explicar o que era aquilo, explicar, e eles não sabiam. Então, eles começavam a estudar um pouco melhor. Resumindo, não só o início ele se conflui, né, ele se confunde, como a nossa atuação. Eu expliquei já para vocês, quando a gente está fazendo um receituário, fazendo um relatório para o INSS, para o emprego que seja, né, para família, né, para o psicólogo, tudo isso pode ter uma finalidade jurídica, né? E é isso que chega no consultório. Então, a atuação do psiquiatra forense no consultório, ela é muito no âmbito particular, né? Então, eu trabalho hoje, a maior parte do tempo, como assistente técnico. O que é isso? Assistente técnico é o psiquiatra forense que as partes do processo podem contratar. O juiz vai ter o perito da confiança dele. E se eu trabalhar como psiquiatra forense em uma vara específica, esse juiz vai me designar para fazer as perícias sob o olhar dele, né? Sob a confiança dele. Ok, só que uma parte pode ter uma visão, a outra parte no processo pode ter outra visão. Então, é facultado a ambas as partes a contratação de um psiquiatra forense particular. E é essa a demanda que chega no consultório. Então, esse paciente, no caso, ele vai até o seu consultório? Ele vai até meu consultório. Então, por exemplo, é muito comum casos de guarda, né, disputas litigiosas. Então, um casal está junto, sei lá, 5, 10 anos, tem 2 filhos, e aí eles se divorciam. E aí eles começam a disputar a guarda, né, por exemplo, da criança. Imediatamente, a maior parte dos casos vai para a mãe, mas aí o pai vai tentar, por exemplo, tirar aquela guarda daquela criança. E aí, no processo, a mãe vai falar, nossa, mas esse pai é um psicopata. Aí a mãe o pai vai se defender e falar, não, mas a mãe que é borderline, né? E aí fica um monte de palavrão do nosso Medicaid, nosso psiquiatrês, né? E o juiz não sabe o que é border, o que é psicopata, se realmente... Que traduzir isso. Exatamente. Então, aí é a ideia do psiquiatra forense. Eu vou até o local, né, contratado por uma das partes, óbvio, com muita ética, né, desde que seja possível, né, defender tecnicamente um caso. O desafio do assistente deve ser muito maior do que o do perito, ou não necessariamente, justamente por essas questões éticas, né, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Exato. Se eu topo ser assistente, eticamente, para mim, fez sentido aquilo. Sim, perfeito. Né? Então, quer dizer, eu estou vendo um paciente claramente psicótico ali, e ele cometeu um crime na vigência da psicose, estava com alucinação, agindo, né, em função dos sintomas alucinatórios dele, etc. E aí ele comete um crime. Para mim não tenho dúvidas, então, de que haja um transtorno. Não é igual um advogado de um criminoso, por exemplo. Não, é diferente, né? Porque, para mim, eu tenho que... Inclusive, eu peço o processo até antes. Né? Eu falo assim, antes de eu saber, né, se eu vou entrar nesse processo, me envia o processo na íntegra. Eu vou ler os autos e eu vou ver se o que faz sentido. Eu vou ver qual tipo de documentação tem ali.
né? Porque, infelizmente, né, no Brasil e no mundo, né, uma questão humana, né, a questão moral. A gente tem pessoas que vão ter menos ética, ou vão ter éticas muito diferentes, ou moral, né, uma moral que a gente tem, não confia muito. Então, é importante, o papel do psiquiatra forense é esse olhar técnico, é reconhecer se existe doença ou não e dizer as implicações daquela doença para aquele processo. Perfeito. E pegando esse gancho aí, a gente também tem muita dúvida nessa questão, até que ponto tem esse peso ético e quando se mistura com peso emocional. Vocês são totalmente blindados nesse sentido, principalmente quando vão periciar, algum periciando? Seria meu sonho, ser blindado. Infelizmente, somos humanos e vamos ter nossas questões. Mas esse é um ponto muito importante que eu falo em todas as minhas aulas de psiquiatria forense para graduação. Eu tenho uma aula de forense para graduação, para eles entender e explicar para eles o que é. E eu explico, eu falo, gente, a gente é médico, a gente é psiquiatra, nós sabemos medicina e nós sabemos transtornos mentais. Fora disso, a gente não sabe nada. Né? A gente pode ter nossas convicções, se você é de esquerda, se você é de direita, se você acha que, né, isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, essas intervenções, né, recentes que aconteceram aí há alguns dias, que isso é um absurdo e que ali são todas vítimas, você pode estar no lado oposto, né, comemorando pelas mortes, que a polícia... Então, quer dizer, esses são seus valores. As pessoas vão ter seus valores, né? Mas na hora que eu estou na perícia, eu não estou ali para dar minha opinião. Meu CPF ficou em casa. Ali eu tenho meu crachá de técnico, mas de auxiliar internamente da tá tendo uma justiça. angústia ali, né? Internamente pode ter uma angústia ali. Mas é interessante, a hora que essa angústia está vindo, na mesma hora eu falo, não, para. Abafa. Para. Isso aqui Pensamento vai para um intrusivo. outro lugar, vamos ver sintoma, né? Vamos ver técnica, porque aqui eu preciso ser esse olhar médico e traduzir essa linguagem médica para o processo. O que eu penso, o que eu acho, meus valores, não importa. Isso é semelhante também com a psiquiatria geral, né, Henrique? Eu acho que na medicina como um todo, que às vezes vem alguns pacientes com muitas crenças e valores que são opostos da gente e a gente tem que saber até onde a gente pode ir ou não, né? Na maioria das vezes a gente não pode ir. Exatamente, exatamente. Mas, e Henrique, me conta uma questão. Em algum momento, e essa resposta eu já tenho porque você apresentou um caso desse para nós interessantíssimo, mas em algum momento na sua carreira você percebeu que o sistema queria muito um diagnóstico, mas a resposta era outra. Se sim, e como é que foi isso para você? Isso é muito comum, né? É muito comum, porque cada versão, né, cada autor vai ter seu viés, né? Então, um lado vai alegar alguma coisa, outro lado vai alegar outra. E, às vezes, a opinião pública vai direcionar um raciocínio para algum lugar, né? Então, se normalmente algum crime horrendo acontece, né? Tem júri popular. Entendeu? Júri popular, ou mesmo assim, filha mata mãe, mãe mata filha, essas coisas que o pessoal fala na hora, meu Deus, Henrique, o que é isso, né? Onde já se viu as pessoas fazerem isso, né? Deve ser louco, me liga na hora, querendo saber o que é, que tem, falo, gente, não, para. Né? Chega, está muito ultrapassado a gente associar transtornos mentais a crimes. Infelizmente. Tem muito artigo, e isso a gente não tem dúvidas, né? De que é muito mais comum um paciente com um transtorno mental ser vítima de um crime do que ser autor, né? Perpetrar algum crime. Então, é um preconceito nosso, é uma coisa muito errada. E infelizmente, isso acontece. A opinião pública, ou advogado, ou juiz, enfim, a gente pode perceber que todo mundo está querendo, né, que tenha um diagnóstico ou que não tenha um diagnóstico, né? Porque se eu disser que não tem um diagnóstico, aquele indivíduo vai para a cadeia, vai cumprir a pena, que é o que o Código Penal preconiza. Agora, se ele tiver um transtorno mental, ele não vai ser inimputável. Ele pode ser imputável, ele pode ser semi-imputável, né? Que quer dizer, são condições que ele não vai ser chamado necessariamente à responsabilidade penal. Ele vai receber uma medida de segurança, uma medida de tratamento, né? E isso pode ser mal visto pela sociedade. Pode causar um desconforto, talvez, para uma família que esteja envolvida nessa questão, né? Do outro lado, enfim. Sensacional que você colocou, esse termo desconforto. Eu acho que é isso que o psiquiatra forense tem que ter. Ele tem que estar pronto e muito confortável ao promover desconfortos, porque ele vai promover desconfortos. Ele não está ali para saciar a opinião pública ou saciar a opinião de um lado ou de outro. Ele está ali para falar de técnica e de psiquiatria. Agrade quem agradar, desagrade quem desagradar. Perfeito. Essa é a ideia. Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho em relação a como, né, lidar com essa questão de ser um coordenador, né, um médico coordenador de residência de psiquiatria, tá, Henrique?
Eu queria saber de você o que mais te inquieta na formação atual de residentes, tá? E o que você vem percebendo nos últimos anos, das últimas gerações, do motivo da escolha dessa especialidade. É o mesmo do que antes? Você percebe que mudou? Minha pergunta ficou confusa ou não? Não, a pergunta foi ótima. Foi ampla, mas foi ótima. Eu percebo, Lorene, que... Eu sou coordenador não tem tanto tempo, né? Tem 6, 7 anos. Então... mas já foi interessante para ver algumas gerações diferentes, né, com alguns pensamentos diferentes. O que eu percebo hoje as pessoas elas chegam com mais informações, né? O ChatGPT está na mão de todo mundo, né? Livro está na mão de todo mundo, então assim o acesso ele está ilimitado. Então as pessoas elas chegam sabendo mais psicofarmacologia, elas chegam sabendo mais transtornos mentais, né? Assim sempre tem. Se você vai prestar psiquiatria, você já gostava de um transtorno ou outro, então você já chega sabendo às vezes os critérios de cor, né? Então tem muito isso. Mas o que eu percebo é que o limiar e a frustração tem diminuído ao longo do tempo. Para o bem ou para o mal. Né? Para o bem, porque eu acho que a gente precisa construir limites. Todos nós temos os nossos limites e é legal. Né? A gente não tem que ser explorado pela nossa residência. Existem regras que precisam ser cumpridas e falar sobre essas regras não é transpor limites. Sim, então, acho que esse é um papel do direito do residente. Mas eu percebo que, às vezes, existe uma certa frustração, por exemplo, em alguns serviços, né? Com a dinâmica de alguns serviços. Às vezes, os residentes entram em algum lugar e não se sentem confortáveis, ou pelo tempo de atendimento, ou pela forma que um preceptor fala, ou pela... E aquilo já vira um motivo para não aproveitar o estágio. Uma catástrofe, né? E aí, esse que é o ponto, né? A gente aprende com exemplos negativos. Eu falo isso bastante para vocês na residência, né? Exemplos negativos também, infelizmente, né? Eles fazem parte da formação e a gente tem que aprender com eles. Então, o que eu percebo é que existe uma resiliência menor, né, para esses ambientes ou essas coisas que não agradam muito. E aí os residentes eles criam uma certa trava e param de aproveitar o que aquele estágio, por pior que seja, poderia oferecer. Entendi, eu tenho percebido um pouco dessa mudança de personalidade. Certo. E o lado positivo é que, de uma forma ou de outra, acaba desconstruindo essa cultura, né, de residência, acho que na psiquiatria nem tanto, felizmente, de ter um grande fator aí da hierarquia. Acho que a hierarquia é importante, sem dúvidas, né, mas às vezes passa um pouquinho do limite. Mas perfeito sua colocação e realmente, você falando dessa forma, eu concordo também. E essa questão da geração também se incomodar com tudo, né, de não estar satisfeito com nada, faz com que alguns residentes até desistam. Acho que na nossa residência não é tão comum acontecer. Eu acho que, pelo menos desde que eu entrei, não. Mas eu vejo vários colegas aí desistindo de resistência justamente porque, na minha opinião, obviamente, aí a opinião de cada um, por motivos considerados fúteis, né? Mas, enfim, acho que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. E você, como coordenador, consegue auxiliar ou como professor da faculdade nesse sentido? Como que você consegue direcionar essa nova geração para conseguir ser mais resiliente, como você disse? Esse é um ponto muito individual e é um desafio, né? Da docência, é um desafio dos pedagogos por aí, né? Até porque transcende, né? Esses aspectos, vai para uns aspectos psicológicos mais densos. Agora, eu acho que a nossa resiliência, ela é muito individual, mas vamos dizer que o background dela é mais ou menos desenhado com experiências nossas de vida. Então, por exemplo, se eu estou ali com a graduação, com o 3º ano da Faculdade de Medicina do ABC, e explico para eles o que é um transtorno mental, explico para eles o que é depressão, o que é esquizofrenia, no período da manhã. À tarde eu estou com eles no hospital e mostro, olha, então, o que a gente estudou de manhã é isso aqui. Olha, tá vendo? Esse paciente não é perigoso. Esse paciente... Você desconstrói todos esses mitos, Exato. Né? Na verdade, a gente muda o ponto de partida. Né? Acho que é com conhecimento que a gente ganha resiliência. Pelo menos parte dela, né? A parte modificável da resiliência. Né? Da resiliência. Então, eu acho que o docente ele tem muito esse papel. A hora que ele entrega conhecimento, mas um conhecimento que modifica. Né? Eu não estou falando de conhecimentos rasos, superficiais ou muito egóicos, né? Que ficam muito distantes. Né? Transformação, né? Exato, exato. E aí eu acho que o docente ele precisa se implicar naquilo que ele faz. Né? A gente percebe, como toda profissão, né? Professores mais próximos dos alunos, professores que querem uma distância dos alunos, porque entender que, enfim, já está em outra etapa de vida e tal. Eu acho que isso pode dificultar, né? Assim, esse cultivo da resiliência, que é cada vez mais importante.
Então, a hora que eu faço isso com a graduação, a hora que eu chego à tarde e converso com eles, eu percebo que surte efeito, eu percebo que cria alguma crítica, eu percebo que às vezes eles trazem algumas dúvidas. Insight, né? Eles trazem dúvidas e aí a partir daquilo a gente vai lapidando e criando um lugar mais confortável, um lugar com menos preconceito. E aí, se a gente tem menos preconceito, a gente vai, teoricamente, agir de uma forma mais assertiva, mais eficaz e mais benéfica com menos resistência, ao outro. Né? Com menos Exato. preconceito e estigma também, Exato, né, Henrique? exato. Porque, infelizmente, os médicos e os profissionais da saúde não estão isentos ainda. A gente vê muito, inclusive pacientes que vêm até nós trazidos por familiares, né? Porque ele não aceita aquela condição dele ainda e a gente tem que desconstruir tudo isso. E é interessantíssimo. Por isso que a psiquiatria é incrível, tá, gente? Na minha opinião, todo mundo deveria fazer, né? Mas vamos para a próxima pergunta. A gente tem uma sensação, né, de que a gente controla a nossa mente, né? E eu acho que é um pouco isso, né? A hora que a pessoa ela percebe que aquele sintoma está vindo de um lugar que ela não entende, que ela não consegue entender uma justificativa plausível para aquilo que está acontecendo naquele momento, né? E acaba deslocando para outras questões. É porque eu não estou apegada a Deus, minha fé está distanciada, enfim, né? As justificativas humanas, né? Exato. Para o sofrimento humano, exatamente. Agora, é difícil a gente trazer para nós mesmos, né? E eu acho que se implicar, né, trazer alguma culpa é um pouco mais difícil. É muito mais fácil falar que eu tenho depressão do que... falar que eu tenho burnout do que falar que eu tenho depressão. Né? Porque o burnout, eu já estou culpando o trabalho. Terceirizando. Quando, na verdade, tem um monte de artigo mostrando que a confluência dos sintomas ela é absurda. Né? Assim, é muito comum um paciente já com burnout mais avançado já ter depressão. Mas ele prefere falar que ele tem burnout, não depressão. Por quê? O estigma. Né? A causa, né? O burnout, a causa é o trabalho, a depressão. Perfeito, muito bom ponto de vista. E me conta uma coisa, você consegue perceber daqueles residentes que mais se destacam, se eles têm um ponto em comum, tô falando além do conhecimento técnico, tá? E qual seria esse ponto em comum, Henrique? Tem duas coisas muito importantes. É claro que eu gosto do residente que já é tecnicamente bom, que já chega sabendo. Isso é legal, né? Assim, você mostra que está interessado, né? Está no lugar certo, né? Teoricamente, a gente acha que aquilo dá algum reforço positivo para nós mesmos, coordenadores, inclusive. Mas as qualidades que mais se destacam ao longo da formação são duas, na minha opinião. O residente que é curioso e o residente que é humilde. Porque... curiosidade, Lorene, não estou falando só curiosidade pelo transtorno mental, não. Eu estou falando curiosidade pelo outro que a gente está conversando, que a gente está entrevistando. Com uma certa frequência, no meu ambulatório, na minha estrada, discutindo casos com os residentes, eu percebo, né, os residentes passando a história lá na identificação. Olha, o paciente tem 16 anos, o paciente terminou um namoro há pouco tempo, o paciente parou de estudar o ano passado. Aí eu vou perguntar, tá, mas terminou por que o namoro terminou? Né? Tá, mas por que ele saiu da escola? Né? O ano passado, 16 anos, pô, lá, né, no ensino médio, por que ele largou antes? Ai, não sei. Não perguntei. Isso me incomoda. Porque se um adolescente de 16 anos fala para você que largou a escola e você não se implicou minimamente com aquela informação, você pode estar comendo muita bola. Porque aquilo às vezes é um sintoma, é um resultado de um sintoma. Ou está envolvido com uma série de uma dinâmica familiar ali que reafirma o sintoma em outras esferas, entendeu? Então, a curiosidade ela é muito importante. A gente tem que querer saber, querer conhecer quem está do nosso lado, quem está ali, quem a gente está avaliando. E eu percebo que, às vezes, ou porque está tarde, ou porque eu estou com fome, ou porque já estou fazendo hora extra aqui nesse ambulatório, ou porque já deu horário de sair do carro, isso perde. E aí eu acho que a formação perde também. Tá vendo, gente? Eu falei que esse episódio seria fantástico, né? Cada pergunta é um insight perfeito. Até para mim, que convivo com o Henrique há 2 anos e meio. Muito bom, Henrique, de verdade. E me conta uma coisa, a psiquiatria forense, como que ela te auxilia na formação de residentes, de alunos, no sentido também não técnico, tá? O que você percebe que te agrega nesse sentido? Que com certeza agrega. Sem dúvidas. A psiquiatria forense, ela tirou o medo que eu tinha de falar sobre as consequências para as pessoas. Isso pode ser ruim para algumas pessoas, porque vão me enxergar como uma pessoa mais dura, uma pessoa mais direta, uma pessoa... mas eu entendo que isso é muito bom enquanto você é coordenador, enquanto você é professor, porque são funções muito pragmáticas. Você precisa decidir, você precisa fazer aquilo acontecer, o estágio precisa acontecer, a aula precisa rolar, a prova precisa acontecer. E aquilo é o cenário de formação da pessoa. A gente está mexendo com coisas muito sérias.
E se a gente tem receio de falar sobre consequências, receio de pontuar coisas que não estão funcionando para os residentes, ou para o sistema, ou para o prefeito da residência municipal, ou para qualquer outra instância, a gente se cala e isso vai ter reflexo na formação. E eu não compactuo com formações dessas. Então é por esse motivo que eu acho que ser forense me colocou num lugar mais privilegiado no sentido de encontrar uma facilidade maior de falar coisas que às vezes outras pessoas não falam. A gente teve um exemplo bem recente em relação a isso, né? Que você defendeu nossa residência até o último e conseguiu o que a gente queria, né? Que, não o que a gente queria, mas o que você entendia que era melhor para a nossa formação. Perfeito. Eu acho que eu te cortei na última pergunta, que você tinha falado 2 qualidades, né? Curioso e o que mais? Isso. A primeira era curiosidade, a segunda era humildade. Essa né? é verdade. A segunda era humildade, porque eu percebo muitos residentes já chegando em grandes conclusões com pouco conteúdo, às vezes até com pouca informação de uma anamnese. Isso é um problema, porque a psiquiatria ela é ampla demais. Os diagnósticos eles mudam. A gente está na 5ª edição do DSM, né? 5ª linha, né? Porque foi revisado. Daqui a pouco vai vir a 6ª, vai vir a 7ª, vai vir a 8ª. E aí? O que é transtorno mental? Perfeito. E aí? Quantas esquizofrenias existem? E aí? Transtorno esquizoafetivo existe ou não? Né? Quer dizer, nem a gente na técnica, por melhor que a técnica seja, a gente tem grandes convicções na psiquiatria. E tudo bem, isso não tira o brilho da psiquiatria, na verdade é aí que está o brilho da psiquiatria. O problema é que quando a gente não é humilde, a gente acha que a técnica é o suficiente. E aquele é o diagnóstico. E se o paciente não melhorou, é porque ele é refratário, não porque eu errei o diagnóstico. E isso é muito ruim para a prática psiquiátrica. Eu vejo no meu consultório pacientes vindo de vários psiquiatras, bons psiquiatras aqui em São Paulo, pessoas que eu admiro, mas que por algum motivo não desconfiaram do próprio diagnóstico que elas deram. E terceiriza novamente pela gravidade do quadro, da possível gravidade, né, Henrique? Da possível gravidade, da possível refratariedade. Né? Começa a colocar na conta de refratário um diagnóstico que às vezes não foi muito bem colocado, ou às vezes tudo bem, até existe aquele diagnóstico, mas tem um outro ali atrapalhando. Então, eu acho que isso é uma humildade que a gente tem que ter na nossa prática. Né? Eu erro enquanto psiquiatra e vou continuar errando. A questão não é essa. A questão é, se eu não parar para pensar no diagnóstico que eu estou dando e a cada consulta revisitar esse diagnóstico e pensar em outras possibilidades, eu talvez não esteja ajudando da melhor forma o meu paciente. E às vezes pedir ajuda mesmo de algum colega, né? Mesmo que sejam psiquiatras muito, igual você, muito experientes, porque às vezes a gente está com uma visão dali e não consegue olhar um pouquinho para o lado, porque o nosso raciocínio foi muito em cima daquilo, né? E às vezes uma opinião que seja de outra pessoa que está vendo o caso de fora consegue te dar um feeling em relação a isso, né? Perfeitamente. E é isso que o Emílio veio aqui, ele foi o nosso primeiro convidado, né? Ele falou como que, diferentemente das outras especialidades, os psiquiatras costumam se ajudar muito porque tem demanda para todo mundo, né, Henrique? Exatamente, exatamente. E não é isso, né? Ninguém está competindo. Assim, essa coisa de competição é muito, né? Não é isso. É uma questão de saber um pouco os seus limites. Todos nós temos limites, né? Recentemente eu tive um caso muito interessante de um menino do ensino médio, de um colégio particular de elite aqui de São Paulo. E ele tem um diagnóstico... Chegou para mim tomando 10 psicofármacos. Se não eram 10, eram 9, sei lá, coisa assim. Tinha estabilizador, tinha antidepressivo, anticonvulsivante, tinha benzo, tinha psicoestimulante, enfim, diagnóstico era de TEA, TDAH e um monte de outras coisas. E aí eu falei, meu Deus, né, tudo bem, pode ser que seja um menino muito grave, mas é um menino de 16, 17 anos. E não é possível e tal. Eu comecei a enxugar a prescrição dele, e aí começou a aparecer um monte de sintomas. Eu falei, não, isso aqui é do TDAH. Comecei a aumentar psicoestimulante, né, pensar em meia-vidas diferentes, em marcas diferentes, etc. E aí chegou uma hora que ele começou a ter alguns sintomas que eu fiquei em dúvida. Eu falei, gente, essa impulsividade está vindo do TDAH ou essa impulsividade está vindo do TAB? Será que ele é TAB? Porque ninguém nunca ventou essa possibilidade, mas eu não estou vendo. Porque ele chegou com qual diagnóstico para você? TDAH. E aí eu falei, ué, o que eu faço? A gente não estou conseguindo enxergar, mas aquela coisa, meu olhar estava muito enviesado. Na mesma hora eu falei assim, olha, conversei com a mãe, conversei com ele, eu preciso muito que vocês passem com uma amiga minha. Legal. Que entende muito de TAB na infância e adolescência, para ela ver o caso. Porque está ativando demais com psicoestimulante, não está respondendo direito aos tratamentos habituais, sabe aquela coisa que fica, meu Deus, é TAB ou é um TDAH meio estranho. Então, encaminhei para ela e liguei e falei assim, Tatiane é o nome dela. Falei, Tati, preciso muito que você acompanhe esse paciente por algum tempo. Por pouco tempo, mas assim, o tempo que você quiser, mas eu preciso que você me ajude. E ela foi seguindo, foi fazendo o que ela faz no ambulatório, ela é do ambulatório de TAB na infância, ela do IPQ.
E Tem um laboratório só de TAB na infância? tem, cara. tem. E aí ela chegou nesse diagnóstico. Falou assim, que ele é TAB. Que legal. Ele é TAB. E aí ela me explicou por A mais B e mostrou as respostas que ele teve. Eu falei, putz, ok, agora eu tô respirando Isso é humildade, fundo, né? Sempre em volta. prol do paciente. Exato, exato. Quer dizer, o que adianta? Sou professor, sou coordenador, sou forense, não sei o quê. Mas você tem que saber seus limites. Falar, preciso de uma outra opinião. E isso não desmerece ninguém, eu tô ajudando o paciente, né? Eu falo sem hesitar, viu? Que eu já dei esse exemplo para outras pessoas, inclusive para minha esposa, que na segunda reunião clínica, você pediu para eu calçar a sandália da humildade. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, eu tô no R1, como que eu estou com um argumento diferente do meu coordenador? E aí, obviamente, que você estava certo, tinha razão, não lembro o contexto, era alguma coisa de exame de imagem, tá, Henrique? E com certeza ali foi um aprendizado, tá? E aí eu vou engatilhar duas perguntas. Não, Primeiro... agora você vai parar só para eu comentar. Ah, não tá. lembro disso. Não, mas não precisa lembrar. Sandálias da humildade. Tá vendo, gente, como ser forense é complicado? Olha o que você fala para seus residentes. A sandália da humildade. Mas da... foi super importante para mim, de fato, porque eu sou uma pessoa que fala muito, né? E às vezes eu não consigo segurar o meu impulso de falar. E aí eu acabei falando, mas eu acabei aprendendo muito, enfim. Você sabe, nas reuniões clínicas, né? Sim. Que eu tento, sim, mas não consigo. Mas aí eu vou puxar duas perguntas, tá? Eu vou te dar a minha opinião e eu quero saber a sua, viu, Henrique? O que você achou desse novo molde de modelos para aprovação de prestadores das provas de residência para entrar na residência sem a entrevista? Porque eu acho que na entrevista a gente consegue perceber várias outras habilidades além do conhecimento técnico. Eu acho isso essencial. Então, essa é a primeira pergunta, eu queria saber sua opinião, tá bom? E eu sei que barraram isso porque em algumas instituições dizem, né, que acabam privilegiando os alunos daquela própria instituição, mas, enfim, eu queria saber sua opinião, tá? Sou contrário, né? E essa semana eu tive uma conversa no meu ambulatório com os residentes sobre isso. Eu falei, gente, o que vocês acham? Aí teve um residente que falou assim para mim, Henrique, antes de entrar eu era contrário, mas agora que eu entrei eu vejo que isso é muito importante. Ter entrevista é muito importante. E eu falei, por quê? Ele, cara, porque podem entrar algumas coisas assim muito complicadas, né? Assim, para a dinâmica do grupo dos residentes, inclusive. Com certeza. Eu fiz entrevista por muitos anos. A nossa residência tinha entrevista, assim como grande parte das outras. E aí veio uma portaria da Comissão Nacional de Residência Médica, temos que obedecer, obviamente. E aí agora só pode ter entrevista a residência médica que tem prova prática. Se não tem prova prática, não tem mais entrevista. E para a psiquiatria é um problema. Particularmente para a psiquiatria. Provas que tem prova prática, pode ter entrevista? Pode ter, pode achei ter. Que tinha tirado então, assim, de tudo. Não, Einstein, Sírio, USP, Ribeirão, Unifesp, elas continuam tendo entrevista. Bacana, porque tem provas práticas. Uhum. Agora, qual que é o problema? Para a psiquiatria, isso é especialmente delicado, não ter entrevistas. Né? Eu já entrevistei candidatos psicóticos. Estavam psicóticos no momento da entrevista. E qual que é o problema? Não é um problema, psicose não é um problema, é um transtorno mental, a gente trata, o paciente fica bem, né? Mas a questão não pode ser perigoso, né? Um paciente desse que não tenha um diagnóstico, ou que tenha um problema grave ali, envolvendo de personalidade, sei lá, uma coisa muito grave, que entrevista vai pegar coisas muito graves, né? Assim, até na entrevista a gente não vai conseguir fazer grandes coisas, mas a gente consegue perceber pontos muito importantes. Se né? a pessoa é proativa, se ela é humilde, se ela se demonstra ali ter um bom trabalho em equipe, né? Que isso é fundamental na residência, né, Henrique? Exato, exato. E o currículo, né? Eu acho que o currículo das pessoas é uma coisa legal de ver, né? Ver como é que ela se portou ali. Não, mas né? o currículo atualmente tem ainda, né? Atualmente tem a maior parte, né? Mas é interessante que o próprio currículo fala algumas coisas, né? Lorene, agora está uma moda de o pessoal pagar para publicar artigo científico. Eu imaginei que isso aconteceria. Meu receio até das pessoas terem certificado sem que elas tenham feito alguma atividade na... Isso está acontecendo, isso está acontecendo. Certamente tem certificados falsos que o pessoal coloca. E às vezes, para publicação. E aí, a saída que a gente encontrou foi, bom, ok, artigo científico pontua, mas ele tem que estar publicado, né, e disponível em bases de dados, tipo PubMed, tipo, enfim, Medline, né, enfim, essas bases de dados clássicas que a gente busca os artigos. E aí, com frequência, eu zero, né, para esses artigos de revistas que não existem, né, revistas que cobram, né, para publicar.
e sem nenhum crivo. E aí eu Mas coloco... você consegue perceber se foi... A gente consegue ver essas listas predatórias. Igual você falou agora, a gente entendi, tem perfeito. listas na internet disponíveis. E aí eu coloco, às vezes, vendo o artigo ali, eu coloco o nome da revista e entro no site, tento entender. Maravilha. E aí é interessante, que aí você vê, publique seu artigo aqui, aí você clica. E ali você já consegue também ter um parâmetro do caráter, né? Daquela pessoa, daquele candidato. Exatamente. Bacana. Exatamente. Henrique, para fechar esse bloco aqui do coordenador, e aí eu vou também puxar essa outra questão aí de humildade, né? De caráter, enfim. Na verdade, de caráter não, mas você como coordenador, como que você consegue ali orientar e pontuar o residente, sabendo que você tem um conhecimento muito maior, né? Mas também precisa de uma certa empatia. Como que é esse ponto de equilíbrio? Esse é muito importante, esse ponto de equilíbrio, né? Já tive mais dificuldades com isso, porém a gente vai aprendendo muito na vida, né? Sempre aprende, a gente sempre erra e a gente sempre vai aprendendo. A questão é o que a gente faz com o erro, né? Mas o jeito que a gente conversa é extremamente importante. O que a psiquiatria me ensinou de mais precioso, talvez, para as minhas relações fora da psiquiatria, é ouvir primeiro. Claro que todos nós temos nossas crenças, a gente vai chegar num lugar, já sabe o que está acontecendo, já sabe como que a gente vai se portar, mas nunca chegue opinando, nunca chegue... Não chega falando. Escuta primeiro. Ouça. Ouça. Porque é ouvindo o outro que a gente vai conseguir saber o que ele está pensando, e você sabe o que você está pensando, mas a hora que você tem conhecimento do que o outro pensa, você já vai articulando internamente como desconstruir aquele raciocínio. Né? Ou como mostrar o seu sem ser ofensivo. Você acolhe primeiro para depois dar a devolutiva. Exato. Certo? Acolhe. E outra, às vezes a opinião não é minha. Às vezes é uma regra. E eu só preciso passar a regra. Mas tudo bem, eu posso ouvir. E aí eu vou falar sobre a regra. E aí eu vou falar da minha falta de ascensão sobre a regra. E que por mais que eu entenda a sua dor, que eu queira ajudá-los, a regra é essa. Eu posso pensar como mudar essa regra, com quem que eu falo, como estruturar isso nos bastidores, e eu faço isso, você sabe. Mas, às vezes, na hora a gente tem que aceitar e agir daquela forma, né? Então, é isso. Ouça, coloque vou levar pra minha um vida. cenário e, a partir disso, vai modulando, né? A melhor forma de chegar no meio Muito termo. Bom. Henrique, então, você é professor aí em vários locais, né? Quando a gente fala de faculdade, especificamente, que aquele aluno talvez não será psiquiatra. O que você mostra de mais importante para aquele estudante que a saúde mental é algo que precisa ser levado para qualquer tipo de especialidade na medicina? Como que você mostra isso para eles? Esse é o meu principal objetivo na graduação. Eu preciso mostrar para eles que a psiquiatria ela é medicina. Que a psiquiatria ela é tão medicina quanto a clínica médica, quanto a cirurgia geral, quanto a pediatria, quanto a ginecologia obstetrícia. E a hora que eles entendem que, por mais que eles sejam, sei lá, um ortopedista, eles vão operar, né, uma fratura de fêmur de um vovozinho em delírio, eles vão operar uma fratura de tornozelo, de cotovelo, sei lá, do que de ombro, de um paciente ansioso. Eles vão ter que manejar ali também uma abstinência alcoólica de um politraumatizado que chegou no pronto-socorro. Até porque o índice de transtornos mentais é muito maior do que... Estou supondo, tá? Do que, por exemplo, um acometimento grave de uma articulação aí na ortopedia, né? Então tem que saber manejar minimamente. Exato. E o que eu percebo é isso, né? Os profissionais eles estão chegando no pronto-socorro, eles estão chegando para tratar os pacientes sem saber como manejar isso. E aí, se o paciente está desorganizado, se o paciente está muito ansioso, se o paciente não concorda com o que ele quer fazer, aí o médico já fica bravo. Aí o médico já não sabe o que fazer, o médico já não concorda, sai da sala, não trata você. Né? É muito comum isso, né? O médico tem uma coisa muito narcísica, né? De achar que ele está certo, de achar que aquela conduta é a melhor para o paciente. E ele pode estar certo. Pode ser que seja. Pode ser que o artigo que ele leu mostre que a cirurgia X é melhor para quem fraturou o ombro do jeito Y. Pode ser. Só que se ele não conseguir comunicar isso para o paciente, ele vai ter um grande problema da relação médico-paciente. Às vezes o paciente não vai aceitar a cirurgia que ele propôs e ele vai deixar de ajudar um paciente por uma falta de tato, de conversa, de empatia.
Com frequência, quando eu trabalhava como interconsultor, né, de psiquiatria dentro do Hospital Geral, Eu ia falar isso agora. eu percebia isso, né? O grande problema da interconsulta, né, grande parte, é falta de comunicação. Eu fico extremamente triste quando a gente está no... Eu amo o estágio de interconsulta e até no pronto-socorro mesmo, quando a gente está em algum desses estágios e algum especialista de outra área pede avaliação da psiquiatria só porque o paciente tem um transtorno mental. Por exemplo, esquizofrenia, dor de cabeça, mas é portador de esquizofrenia, avaliação da psiquiatria. Gripe, avaliação da psiquiatria. Sendo que eles veem aquilo como algo muito fora da nossa formação, né? Então, muito interessante que você trouxe para trazer a saúde mental para o lugar dela, né? Para a gente ver como médico. Às vezes, o médico do posto de saúde também encaminha casos muito leves de ansiedade para o CAPS. E é isso que a gente precisa, né? No seu caso, e quem quiser lecionar, né? Quem tiver esse desejo, desconstruir aí na graduação, né, Henrique? Exato. Essa última semana, Lorene, você trouxe um ponto interessante, porque eu fiz o curso introdutório desse bimestre da psiquiatria, né? A aula introdutória. E eu expliquei para os alunos, falei, gente... Quando eu era interconsultor num hospital em São Paulo, me chamaram para avaliar um caso que não tinha nada a ver com psiquiatria. Era uma senhora que nunca tinha passado com um psiquiatra, não tomava medicações, nenhum psicofármaco, nenhum antidepressivo, nada. Não tinha sintomas psiquiátricos, mas ela estava na UTI Covid e ela estava se recusando a ser entubada. E ela ia virar indicação de intubação orotraqueal em breve. O quadro dela estava ficando grave. E nas próximas horas ou dias, ela ia receber essa indicação e ela falava deliberadamente, eu não quero ser entubada. O intensivista ficou sem saber o que fazer. Falou, peraí, eu tô falando para ela que ela vai ficar grave. Eu tô falando para ela que eu vou precisar entubá-la daqui a pouco. Mas ela não quer ser entubada? Então, peraí, será que ela não tem um transtorno mental? Será que ela não tem um transtorno mental que eu não tô conseguindo ver? Não tem o direito de decidir por ela. Exatamente. E aí a gente entra num ponto interessante, que é a capacidade de consentir com o tratamento. É o psiquiatra a pessoa mais adequada, talvez, dentre todas as especialidades, que consegue entender se o paciente tem capacidade de concordar com aquele tratamento. Então, o que eu estava fazendo era aquilo. Uma avaliação civil, forense, dentro de um hospital, da UTI, de uma paciente que não é portadora de transtorno mental, e não era, mas para avaliar se ela tinha capacidade de decidir por não ser entubada. E ele fez correto, né, Henrique? Porque você tem... Quem é psiquiatra forense, ou até mesmo psiquiatra, tem muito mais respaldo e conhecimento técnico para conseguir conduzir esse caso, mesmo que o paciente não tenha transtorno mental, né? Sem dúvidas. Então, acho que é essa ideia que eu quero colocar para a graduação sobre a psiquiatria, né? Para eles entenderem que a psiquiatria, ela trata mentes, ela trata sentimentos, né? Ela trata transtornos mentais, claro, mas às vezes não vai ter transtorno mental, né? E aí? O que a gente vai... O sentimento vai continuar ali. O advogado às vezes vai ficar bravo, porque mas onde já se viu, tem sofrimento. Mas na sua percepção, todos os médicos deveriam ter esse conhecimento de tá tudo bem, aí faz um termo de antecipação e pronto, não precisa chamar o psiquiatra. Mas no caso dele, como ele estava com a dúvida, você acha que foi melhor ele ter te chamado naquele momento? Com certeza. Maravilha. Eu acho que é a nossa ideia. Na dúvida, chama o colega, né, para fazer aquela questão da humildade, com certeza. Agora, se ele não soubesse isso, né, talvez na graduação alguém explicou para ele que o psiquiatra consegue fazer essa avaliação, né, de capacidade de consentir. Às vezes ele não sabia, alguém falou para ele. Exato, porque não tem depressão, não toma remédio, vou chamar o psiquiatra para quê? Perfeito, não, verdade. Chama o psiquiatra, né? Ele vai fazer essa avaliação. Muito bacana, Henrique. E, além de tudo isso, tá, pessoal? O Henrique também, ele é sócio e professor de um curso preparatório que chama PQ+. E eu gostaria que esse momento fosse um momento de marketing agora, tá, Henrique? Vamos lá, Fala de todas... tudo que o curso oferece, tá bom? E em que momento que o residente deve entrar para começar a se preparar para o R4. Legal. A PQ+, ela foi uma empresa que começou da minha rotina enquanto estudante. Eu estava na R3 da Unicamp, a Camila Truzzi, minha dupla, também na R3, e a Tatiane, nossa colega, também os três querendo prestar R+. É a Tatiane do TAB? É a Tatiane do TAB. Eu queria prestar forense, a Camila Truzzi queria prestar psicogeriatria, a Tatiane queria prestar psiquiatria infantil.
Nós 3 fazíamos Unicamp, mas a gente queria vir para o IPQ, porque a gente é daqui de São Paulo, a gente queria estabelecer nossa vida profissional por aqui, e a gente sabe que o R+, né, principalmente, ele cria raízes, né? Ele ajuda, né, a criar raízes. E aí o que a gente fez? A gente dividiu a psiquiatria em 3. E aí a gente se reunia toda segunda-feira, às 7h30 da noite, para dar uma aula para os outros 2. É mesmo? Sobre aquele terço. Caramba, da psiquiatria. A gente Uhum. fez isso o R3 inteiro. Nossa. A gente saía 10h30, 11h, já pedia pizza, já pedia o jantar, já comia ali mesmo e já ia embora, porque Então no dia vocês seguinte... treinaram pelo menos um ano, né? antes. Exato, a gente fez aquilo. E aí o que aconteceu? No final do R3, os 3 passaram. Aí a gente falou, Parece peraí, que... temos alguma coisa aqui. Aí durante o R4, a gente já estava no IPQ fazendo R4, a gente falou, bom, vamos fazer um curso piloto? Vamos chamar aqui 5 amigos nossos que querem prestar R+, alguns da Unicamp, outros de outras residências, para a gente fazer o que a gente fez ano passado com a gente, com eles. Uhum. A gente cobrava, sei lá, uma coisa Era simbólica. um teste mesmo, teste. né? Depois eles davam feedback, Exato. etc. Depois do ano de estudos com a gente, também segunda noite, às 7h30, a gente manteve a tradição. Os 5 passaram. Aí a gente, para. A gente tem a receita do bolo. Vamos montar uma marca, vamos montar uma empresa, porque as aulas a gente já tem mais ou menos estruturadas, as provas a gente já tem estruturadas, vamos fazer, porque não existe curso para o R4 de psiquiatria. A gente percebe para as outras especialidades que tem, né? Para o curso de pró de título, de não sei Então o quê. vocês são exclusivos. Para R4 não existe, né? A gente não tem concorrente, né? E isso é ótimo. Não só porque mercadologicamente é bom, mas também porque a gente conseguiu... O alto índice de aprovação, né? O alto índice de aprovação, exatamente. Assim, 80% das vagas são todas nossas, USP, Unicamp e Unifesp todos os anos. E deve começar quando? Ali no início do R3? Preferencialmente R3, a gente orienta no R3, mas a gente sabe que tem algumas pessoas mais ansiosas que fazem no R2. Então, tem gente que faz R2, R3, tem gente que faz R3. Eu percebo que, se você fizer bem feito no R3, seguir o que a gente coloca, assistir todas as aulas... É um ano de curso. Tá. Então, aulas presenciais ao vivo? Não, desculpa. Aulas ao vivo ou gravadas? Ou ambos? Aulas ao vivo. Toda segunda-feira, às 7h30, mantivemos a tradição também. E aí a gente grava. E a gente tem uma plataforma também, anti-pirataria, uma plataforma super séria, assim. Maravilha. Que a gente Legal. contratou para disponibilizar o curso. E a gente tem os intensivões também, né? Para quem não fez o curso e aí está pré-prova preocupado, tem intensivão Unifesp, USP, Unicamp. E a gente resolve as provas com vocês. Assim, é bem legal. Bem legal. O curso é muito, muito bem feito. E, Henrique, assim, deu para ver que você atua em tudo praticamente, né? Professor, coordenador, forense, empreendedor. E eu gostaria de perguntar, tem algo mais que você sonha e almeja aí na sua carreira ou já está mais do que o suficiente? O dia que eu parar de sonhar, pode me aposentar, Lorene. Aí não faz sentido a vida, né? Pode me aposentar. Eu sonho com muita coisa. Eu sonho em continuar estudando cada vez mais, né? Continuar ajudando cada vez mais pessoas. Eu fui para a docência por causa disso. Eu fui para a coordenação por causa disso. Eu acho que a gente faz muita coisa por um paciente quando ele está na nossa frente no consultório. Mas a hora que eu ensino um residente, a hora que eu ensino um aluno, ele vai ser um multiplicador exponencial daquilo para outros lugares, outras pessoas. E assim eu vou ter mais gente comigo para mudar o mundo. Então, é uma ambição. Parece meio romântico falar isso, mas é uma coisa muito importante que me emociona muito, inclusive, né? Porque eu quero continuar exercendo essa profissão. Eu quero continuar ajudando as pessoas. Eu quero continuar ensinando a psiquiatria e aprendendo a psiquiatria. Aqui no Brasil, fora do Brasil. Quero continuar ajudando mais pessoas no meu consultório. A esfera individual também é importante. É isso. Eu acho que é incansável, né? E é interminável, porque a psiquiatria, ela é... Escalona muito, que, né? Fazer a diferença na vida de uma pessoa já é muito, né? Agora, imagina você fazer a diferença na vida de pacientes e de alunos, né? Da forma que vai pensar, da forma que vai atuar daqui para frente. E isso é muito legal. É muito legal. Você receber esse reconhecimento depois, né? As pessoas vão para a vida, as pessoas se encontram com você depois, e nem lembra direito. Né? E daí, professor, outro dia eu estava no teatro, eu gosto muito de teatro. Professor, eu não lembrava quem era aquela pessoa, mas você lembra do seu professor. E isso é muito legal. Quer dizer que ele marcou você de alguma forma. Total. Né? Então, esse é o objetivo. Eu sou uma das suas admiradoras, tá, Henrique? Sem querer puxar a sardinha, e conheço muitas pessoas também. Você é muito conhecido aqui na região e reconhecido, né? Por todas as suas habilidades, toda a sua competência. Parabéns, tá? Obrigado. Fico feliz. Henrique, a gente vai
fazer aqui um bloco final, chama Sessão Rota Rápida, tá bom? São 5 perguntinhas, eu pergunto e você responde da forma mais rápida possível. É um ping-pong, bate e volta. Combinado? Bora. Podemos começar? Então vamos lá. Um livro que mudou sua maneira de pensar. O Alienista, Machado de Assis. Muito bom, já li também. Eu acho que quem nunca leu, né? Um erro que te ensinou mais do que qualquer aula. Confiar demais em pessoas que você conhece de menos. Nossa, essa foi forte, hein? Um psiquiatra que te inspira. Daniel Martins de Barros, professor da Forense lá do IPQ. Maravilha, os textos deles, Ele né? é incrível. Inclusive sobre essa questão da agressão e do agressor, são Ele é fantásticos. Quem puder, leia, tá? Grande abraço, Daniel. Um conselho que você daria para quem está começando? Comece logo. Esse mundo nosso é lindo demais. A psiquiatria é incrível e tem espaço para todo mundo. Perfeito, Henrique. Muito obrigada, viu, novamente. Foi um prazer imenso e uma honra estar com você aqui conosco, né, no início desse projeto, que eu tenho muita intuição de que vai crescer muito para agregar mesmo na vida das pessoas, né, e fazer que isso escalone, assim como você já disse, tá? Se você quiser compartilhar alguma forma de contato, e-mail, rede social, fica à vontade. Eu sei que você é mais reservado, né? Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida com você, alguma coisa nesse sentido, ou não, tá tudo bem também, tá? Legal, Lorene. Agradecer pessoalmente aqui o convite, agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Espero que essa conversa tenha acrescentado aí algumas coisas para a bagagem de vocês. Meus contatos, eu tenho o meu site profissional, www.dr.henriquepaiva. Mentira, não tem ponto, é drhenriquepaiva.com. Meu e-mail tem ponto, dr.henriquepaiva@gmail.com. Tenho da faculdade também, henrique.paiva@fmbc.br. E meu Instagram, ele não é um Instagram profissional, mas quem quiser tirar eventualmente alguma dúvida, @henriquepaiva. Aí tem um ponto entre o V e o A do final. Porque o Henrique Paiva já estava ocupado, eu tive que colocar esse Mas é isso. Obrigado, pessoal. Fico muito feliz. Obrigada, pessoal. Ative o sininho, tá? Para que vocês estejam atentos ao próximo episódio. Até lá.